They wanna have fun, girls. They wanna have fun, girls. They wanna have fun, girls. Wanna have. I come home in the morning light. My mother says, when you're gonna live your life right. A mother day, we're not the fortunate ones. Oi, bonitas, tudo certo? Ai, tô nervosa. Gente, eu chego a estar enjoada, vocês não estão entendendo, assim, de tão nervosa que eu tô. Minha mão tá suando, tô tendo crises de ansiedade. Vim aqui, então, finalmente, falar sobre o meu novo projeto, que a gente tá esperando há um tempão, né? Quando eu anunciei no blog que eu estaria lançando minha linha de pincéis, eu não imaginei que fosse demorar tanto. Mas, enfim, o dia chegou, tô aqui hoje, muito emocionada pra falar pra vocês dos meus pincéis, do kit Luciane Ferraz. Finalmente, né? Tô até um pouco rouca, assim, mas a mão suando, assim, ai. Espero que eu consiga passar pra vocês tudo que eu tenho na cabeça pra falar, tá, gente? Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu acho que eu vou conseguir tirar todas as dúvidas e pelo menos matar um pouquinho a curiosidade de quem tava esperando há tanto tempo, né? Inclusive eu, tava esperando há tanto tempo, né? Na verdade, gente, o kit demorou muito. Primeiro porque ele não foi feito aqui no Brasil. Infelizmente, para chegar nessa qualidade que a gente conseguiu chegar nos pincéis e para trazer ele por um valor razoável, infelizmente a gente teve que buscar isso fora, que era uma coisa que eu não queria. Eu queria muito conseguir montar esse kit aqui no Brasil, mas infelizmente não foi possível. O kit foi feito na China, num dos maiores polos do ramo no mundo. As fábricas nesse polo fazem os melhores pincéis, fazem MAC, fazem Costal, fazem Sigma, tô até gaga. E agora fazem Luciane Ferraz também. Enfim, vamos começar então. Eu cheguei nesse kit, gente, eu quero primeiro uma coisa deixar bem claro pra vocês, tá? É óbvio que eu vou usar meus pincéis nos vídeos, vou mostrar sempre quais são os pincéis que eu tô usando. Mas eu não vou também ficar empurrando isso aqui goela abaixo de ninguém, tá? Então eu vou deixar isso bem claro pra vocês, que é o kit dos meus sonhos. É o kit que eu criei pro meu estilo de maquiagem, ou seja, da minha opinião pessoal como maquiadora, pra mim é o kit perfeito. É o kit que não falta nenhum pincel e que também não sobra nenhum pincel. Deixar claro novamente que é pro meu estilo de maquiagem, na minha opinião, tá, gente? Toda vez que alguém me perguntava sobre um kit de pincéis, eu não sabia indicar nada que eu achasse que realmente valia a pena, custo-benefício. Sempre acho que falta pincel ou sobra pincel. Sabe aqueles kits que a gente compra que vem 20, a gente usa 10, ou tem que comprar 2, 3 pincéis depois e tal. Então, eu não queria que isso acontecesse. Então eu tentei chegar num kit profissional, deixar isso bem claro, ele é um kit profissional, numa qualidade profissional, uma qualidade que agradaria, eu acho que a grande maioria dos maquiadores, na minha opinião. E é o kit que, na minha opinião, tava faltando. Tá, vou começar mostrando, tá, gente? Desculpa se eu ficar atrapalhada, mas é porque eu tô nervosa mesmo. Vocês não estão entendendo como eu tô nervosa, tá? Então, assim, ó, quando vocês receberem esse kit na casa de vocês, vocês vão abrir, vocês vão ver essa caixinha aqui, tá? Essa caixa gatíssima, tá? Luciane Ferraz LF Pro. LF Pro é a empresa responsável pela comercialização dos meus pincéis, tá? Que isso é uma burocracia enorme. Eu não conseguiria fazer isso sozinha nunca se não fosse essa empresa. Então, essa é a empresa responsável pelos meus pincéis. Eu desenhei cada pincel e escolhi o material deles, eu aprovei, eles me deram carta branca pra tudo. Eu fui muito chata, eu fiz milhões de exigências. Eu não queria que fosse feito teste em animais, então eu não mandei tingir as cerdas para que não precisasse ser feito nenhum teste. Eu usei as cerdas dos pincéis, eu vou falar sobre isso mais adiante no vídeo, mas as cerdas naturais dos pincéis, elas são feitas em tosa de crina de pônei, ou seja, tosa, não tem sacrifício animal. Os pincéis que são feitos de animais muito pequenos, por mais que as empresas digam que são feitos através da tosa, não há uma garantia, gente. Então, assim, eu queria me certificar realmente de que não teria nenhum tipo de sacrifício animal. Eu fiz questão disso. E nem teste, tá? Então, lá, na verdade, não é nem... algumas pessoas colocaram que é norma lá no país. Na verdade, não. No caso dos pincéis, não, tá? Porque não entra na linha de cosméticos, tá? Então, graças a Deus, eu consegui seguir os meus princípios e escolhi uma fábrica que pensava muito parecido comigo. Inclusive, lá tem muito trabalho. As pessoas me falam muito, né, em questão de... Não é nem trabalho escravo, mas falta de respeito um pouco com o trabalhador. E essa empresa demorou pra me entregar porque eles estavam em férias. Então, era uma empresa bem super idônea
e super de acordo com o que eu acredito, assim. Então, essa foi outra das minhas exigências e também foi uma das questões que fez com que os pincéis demorassem muito pra chegar. Deixa eu mostrar os pincéis. Vocês vão receber essa caixa na casa de vocês, tá? Essa caixinha bonitinha, assim, ó, lisinha. Quando vocês abrirem a caixa, o que vocês vão ver? O que vocês vão ver? Peraí que eu vou abrir pra vocês verem, tá? Gente, olha só, a gente fez um encarte, tá? Que tá bonita. Vou ensinar a fazer essa maquiagem, tá? Aqui tá bonita segurando os pincelzinhos dela. Aqui dentro a foto da minha querida Ju Moscofian, né? Então todo mundo que teve participação nisso, por isso dá certo, tá? Aqui dentro, gente, tem a foto e a descrição de cada pincel, tá? O material que cada um foi usado. E aqui atrás tem dicas de conservação e limpeza dos pincéis. Isso aqui eu acho fundamental, assim, e não... Achei que não podia faltar. Não a minha foto, tá? Isso aqui não precisava ter, né? Podia ser um... Mas enfim. Se você me leva pra casa de vocês, vou botar um porta-retrato. Tá, voltando, sem brincadeira agora. Então veio a foto de todos os pincéis. E atrás, então, dicas pra lavar e manter os pincéis, tá? Isso aqui eu achei bem legal. Então isso também vai pra você junto no kit, tá? Aí, gente, o que eu menos me preocupei no kit, na verdade, foi o estojo, tá? Porque eu, como profissional, esses estojos, assim, esse aqui é de couro ecológico, tá? Eu fiz questão de que ele fosse bem molinho. Ó, esse aqui tá vazio, tá? Tô só mostrando o estojo. Ele vem com a medalhinha dourada da LF Pro. Eu fiz questão de que ele fosse bem molinho, gente, porque eu, na verdade, esses estojos que são muito duros, assim, eles são mais difíceis de limpar. Tá, esse aqui é super fácil de limpar, um paninho umedecido limpa tranquilamente. E vocês podem fechar ele do jeito que vocês quiserem, conforme o espaço que vocês têm. Eu, na verdade, eu não uso esses estojos. Eu tiro os meus pincéis e coloco num outro compartimento na minha case, porque fica mais prático, todos lá, tá? Mas pra quem quiser guardar, então, é uma case simples, mas bem feitinha, de cor ecológico e fácil de limpar, tá? Pretinha, assim, bonitinha, tá? Pra ficar mais profissional, né? Não fiz colorido. Aí, vamos falar dos pincéis, né, que é o que interessa. Vamos lá. O kit é composto por 12 pincéis, tá? De cerdas sintéticas e de cerdas naturais. As cerdas sintéticas são feitas de um material novo. Na verdade, ele não é tão novo, ele não é tão divulgado, digamos assim. Às vezes as pessoas até têm algo parecido em casa, que são nylon polido, tá? Isso é um material de uma tecnologia excelente, porque ele não absorve o produto. Ou seja, ele é mais fácil de limpar. E ele dura por muito mais tempo, tá? Os de cerdas sintéticas, tá? Ó. Este é o pincel número 1. Todos têm numeração, tá? Aqui vem meu nome e o número do pincel, tá? A ferragem dele é dourada. O pincel é leve. E o tamanho dele eu também fiz de um tamanho... Eu tentei pensar em tudo, né, gente? Eu não sei se eu consegui, mas eu juro pra vocês que eu tentei. Eu fiz ele num tamanho, porque eu tenho um pincel que é muito grande e não cabe nos meus estojos, me atrapalha, tá? E são pesados. E é ruim de trabalhar com o pincel quando ele é muito pesado. Também é a minha opinião, tá? Então esse aqui é um pincel de pó. Ele ainda tá meio amassadinho, que ele tá fechadinho no kit, tá? Não é tingido, tá? É nylon polido mesmo, por isso que ele é brilhosinho assim e não absorve o produto, tá? O pincel número 2, todos vêm embaladinho assim, ó, pra ficar protegidinho, tá? O pincel número 2 é igual ao pincel número 1, mas ele tem um corte, ele tem menos cerdas, tá? Porque ele é pra fazer blush e contorno. Então eu não fiz ele fino demais, pra não ter que colocar mais um pincel no kit, tipo contorno e blush. Então eu não fiz ele fino demais, mas eu fiz ele num comprimento das cerdas. Eu fiz, parece que eu tava fazendo nos fundos de casa, né? Mas eu desenhei ele num comprimento que as cerdas vocês podem usar ele mais fininho pra passar o blush, ou deixar ele mais grossinho pra esfumar o contorno, tá? Achei que ficou muito bom. Ah, eu vou achar que nem mãe que acha os filhos bonitos, né? Mas vocês sabem. Esse aqui é o meu xodó do kit, gente. Assim, ficou muito além do que eu esperava, que é o pincel número 3. É o meu pincel de base, tá? Assim, ó. Ele não é duo fiber, tá? Ele é nylon polido aqui, pra não absorver. E ele tem um polimento especial nas pontas pra lustrar a pele. Então não vai ficar aqueles riscos quando a gente passa o pincel. A primeira amostra dele me veio num tamanho grande. Eu achei que ficou grande demais, eu não gostei dele tão grande. Daí eu fiquei usando ele durante um tempo e acabei me pegando no grande também. Então eu não sei se mais tarde eu não vou lançar um kit assim, ó, porque eu gostei do grande também.
Mas daí a gente chegou nesse tamanho, que na minha opinião ficou perfeito. Ele é menor do que a F80 da Sigma, pra quem achou que era igual, não, ele não é igual. Eu fiz ele menor, pra ficar mais fácil de fazer acabamentos. Eu vejo nos cursos as meninas com um pouco de dificuldade, assim, porque o pincel é muito grande, acaba pegando onde não é pra pegar. Então eu fiz ele num tamanho que eu achei que ficou ideal. É o meu xodó do estojo, com certeza. Esse pincel. Vocês viram que eu tô apaixonada, né? Tá. Esse é o pincel número 3. O pincel número 4 é uma miniatura do pincel número 3. Olha, gente, que amor. É um pincel, como eu disse, o kit é profissional e eu acho que é fundamental um kit profissional. Este é um pincel de corretivo, tá? Ele é do mesmo material, tá? Ele é nylon polido com polimento extra nas pontas, tá? Não absorve produto e também ele dá uma lustrada na pele enquanto ele aplica. Eu fiz ele nesse tamanho pra conseguir fazer direitinho os acabamentos e sem marcar. E também serve pra aplicar sombra cremosa ou primer de olhos, tá? Mas a função dele realmente é pra corretivo. Mas pra quem não gosta ou tá acostumado a usar o dedinho, pode usar ele pra sombra cremosa ou pra primer de olhos, tá? Esses foram os pincéis sintéticos, tá? Os pincéis de face, de pele. Agora começam os pincéis de cerdas naturais. Vocês vão ver que a cor deles é diferente, porque eu não quis tingir, como eu expliquei pra vocês, pra não precisar realmente ter nenhum tipo de teste, pra eu ter certeza que não seria feito nenhum tipo de teste, tá? Então, vamos começar. Este aqui é o pincel número 5, que é o meu pincel de esfumar. Porque é o meu pincel de esfumar, tá, gente? Eu, como maquiadora, vejo que as pessoas fazem uns kits mais genéricos, assim, tipo... Não pensa muito em quem tem olho pequeno, não pensa muito em quem tem olho gordinho. Então eu tentei fazer um pincel de esfumar que fosse bem democrático. Então eu não fiz ele comprido e fino na ponta como normalmente ele é. Eu fiz ele comprido e chato. Porque vocês podem usar ele em pé para esfumar côncavo ou deitado para misturar sombra. Então ele é um pincel bem 2 em 1, assim. Eu tentei fazer um kit que ele fosse mais democrático, agradasse tanto quem é e quem não é maquiador, tá? Então esse é o pincel número 5, tá? Que é o pincel de esfumar. O pincel número 6, eu ainda não decorei, tá, gente? Tipo, eu sei que tem todos, mas eu não decorei ainda tudo, tá? É o pincel de côncavo, tá? Eu fiz ele um pouquinho mais comprido e estreito pra conseguir marcar o côncavo de quem tem a pálpebra pequena. Porque eu vejo uns pincéis de marcação de côncavo muito gordinhos e acaba pintando a pálpebra inteira. Então esse aqui ele é bem legal pra quem tem pálpebra pequena. Eu vou botar a foto de cada um lá no blog pra vocês conseguirem ver direitinho, tá? Então, pincel de côncavo, que também pode ser usado em pálpebras pequenas, tá? Então, tranquilo. Pincel número 7 é um pincel de pálpebra normal. Esse eu fiz ele mais gordinho pra aplicar a sombra clara, porque a gente normalmente clareia uma região maior, né? Então pode aplicar iluminador e aplicar sombra na pálpebra, tá? E eu fiz uma versão dele menor, porque quem é maquiador sabe que pincel de pálpebra nunca é demais. Esse é uma versão menor, pra fazer tons intermediários, pra quem gosta de trabalhar com sombra colorida, não quer colorir uma região tão grande, tá? Então tem o pincel de pálpebra grande e o pincel número 8, que é o pincel de pálpebra menor um pouquinho, tá? Então o grande e o pequeno, tá? Este outro pincel foi um pincel que eu me apaixonei de cara por ele, assim, porque quando eu desenhei ele, eu não tinha muita certeza de como ele ia ficar, e ele ficou exatamente como eu tinha na minha cabeça. Eu não tinha nenhum pincel, assim, pra conseguir explicar pra fábrica exatamente como eu queria, né? E daí, mas eu consegui chegar exatamente no que eu tinha na minha cabeça, que é um pincel que ele é chanfrado, ele é chanfro côncavo, é o nome desse pincel, tá? É o pincel número 9. Ele é chanfrado, já mostrei ele no blog, né? Mas ele tem o corte dele em cima reto, mas ele tem bastante cerdas, tá? Ele é um pincel muito legal pra quem tem dificuldade de fazer cantinho e pra quem gosta de emendar o canto com o côncavo. Vocês viram o nervosismo da pessoa? Então, ó, dá pra emendar, fazer o cantinho e esfumar o côncavo ao mesmo tempo. Então, é um pincel muito legal. Ele é um pincel também de acabamento. Então, dá pra marcar côncavo, dá pra fazer cantinho, dá pra misturar canto com côncavo e fazer um acabamento bem profissional, tá? É um pincel bem legal, fiquei bem apaixonadinha. Aí, gente, um pincel bem pequeno. Não, não é bem pequeno, tá? Bem pequeno é um pincel de precisão. Esse aqui é um pincel, esse é o pincel número 10, tá? Que eu acho que é um pincel perfeito pra aplicar sombra escura no cantinho. Porque ele não é tão grande, ele não é tão gordinho. Se pegar um pincel muito grande, acaba escurecendo demais a maquiagem. Então eu quis fazer um pincel de acabamento de pálpebra, tá? Serve pra fazer canto escuro ou claro
independente da necessidade de vocês, tá? Então é um pincel que eu acho que falta bastante, assim. Na verdade não é que falta as pessoas saberem pra que serve, né? Vários kits têm esse pincel, é um pincel simples, é um pincel de pálpebra, só que ele é menor, mas falta as pessoas saberem pra que serve, né? Então é um pincel de acabamentos, tá? O pincel número 11, como eu falei, é um kit profissional. Não existe kit profissional sem pincel de lábios, gente. Quem é maquiador sabe que a gente não consegue pegar o batom e passar na boca da pessoa sem borrar toda ela. A gente precisa de um pincel de lábios, tá? Então, meu pincel de lábios, ele é de nylon, não polido. Então, vocês conseguem fazer trabalho preciso de contorno com ele e preenchimento. O fato dele ser de nylon não polido, vocês podem esterilizar ele toda vez que usar, se for usar profissionalmente, vocês podem limpar ele toda vez que vocês quiserem, sem problema nenhum. Ele tem uma durabilidade incrível. E ele vem com tampa. Então vocês não vão sujar o kit de vocês, ou o estojo de vocês, no meu caso, meu estojo. Eu tenho um estojo onde eu boto todos os meus pincéis. Então, vocês não vão sujar o kit, tá? Não vai ficar lambuzando de gloss e de batom, porque ele tem a tampinha. Inteligente. E por último, mas não menos importante, na minha opinião fundamental, é um pincel de precisão. Todas vibram que tem pincel de precisão. Gente, fiz o pincel de precisão do jeito que eu sonhava, do jeito que tem que ser, na minha opinião, volto a dizer, né? Um pincel de precisão, tá? Magrinho, bem magrinho, firme e de cerdas naturais. As pessoas compram pincel e não conseguem fazer os efeitos porque acaba sendo de cerda sintética. E na hora de esfumar ou aplicar sombra, pequenos detalhes, esfumar delineador, o de cerda sintética acaba removendo. E o de cerda natural não, tá? Ele faz bonitinho como tem que ser, certo? Então esse é o pincel número 12, pincel de precisão. Esses são os meus 12 filhos. Criei eles com o maior carinho pra vocês. Desenhei um por um. Infelizmente, assim, gente, não queria dizer isso pra vocês, mas é uma edição limitada, tá? Veio um número X de pincéis pro Brasil. Eu não sei se a gente vai refazer esse kit, independente de como forem as vendas, não tem nada a ver com isso, tá? Ele é um xodózinho mesmo, tá? A LF Pro, que tá trazendo esses pincéis pra mim, vai lançar outros produtos também, tá? Então, assim, o site de venda, por enquanto, nessa primeira semana, eu sei que tem na lfpro.com.br. www.lfpro.com.br. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à distribuição, a preço, parcelamento, tudo isso, gente, não é nada comigo, tá? Eu sou a criadora dos pincéis, tá? Muita gente achava que eu ia levar esses pincéis pra vender nos cursos, não tem como, todo mundo ia ganhar pincel de graça porque eu não sei vender, sou péssima vendedora, tá? Então, lfpro.com.br. A partir de semana que vem, algumas parceiras minhas também vão ter, vocês também vão poder calcular o melhor frete pra vocês, que eu acho que isso é muito interessante. Então vai ter loja em São Paulo, vai ter loja no Paraná. Então, pra ficar mais fácil pra todo mundo, tá? lfpro.com.br, já tá à venda, corre lá e já garante o seu, tá? Vai ter sorteio no blog também. O preço, muita gente me perguntando, vai ser caro? Não sei. Gente, essa coisa de caro é uma coisa muito relativa, né? Para um kit profissional e na qualidade que a gente chegou, eu não achei caro. E eu bati o pé para baixar o preço dele para vocês, porque ele era para ficar mais caro, porque muitos impostos, assim, burocracia impressionante. Eu consegui bater o pé, a empresa entendeu o meu lado de defender, assim, preços mais justos no blog, e eu consegui trazer um kit profissional de 12 pincéis, com um pincel de base excelente, pincel de corretivo, pincel de precisão, pincel de esfumar, pincel de côncavo, tudo que eu sempre falo no blog, que a gente não encontra tudo num kit, por menos de R$9 cada pincel. É, mais ou menos isso, tá? Então eu acho que ficou um preço justo, na minha opinião, como profissional. Então eu acho que ficou um preço justo, comparando com o que tem no mercado e com a qualidade que a gente conseguiu chegar, eu achei sim que ficou com um preço justo. Eu espero realmente que vocês gostem. Eu espero que dê certo, que esse seja realmente só o primeiro. Eu tô muito ansiosa pra saber a opinião de vocês. Foi tudo criado com muito carinho. Esse projeto surgiu num momento muito difícil, mas acabou que deu tudo certo. Demorou porque é assim mesmo, a gente quis fazer tudo certinho, tudo como tem que ser. A gente não quis deixar passar nada, tá? E eu acho que a gente conseguiu. Mas por isso que demorou. E também eu acabei abrindo a boca cedo demais pra vocês. Eu tinha que ter esperado chegar pra falar, mas então eu não me aguentei. Sabe quando quer contar coisa pras amigas? Então, foi isso que aconteceu. Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês gostem. Qualquer dúvida, lucianeferraz.com.br ou lfpro.com.br, tá? Que é uma empresa da Telf, do grupo Telf, tá? LF Pro. Então, em breve vai ter mais novidade, mas por enquanto o meu kit, então,
feito com o maior carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem. O próximo vídeo já vai ser usando os meus pincéis, explicando direitinho. Ao longo, assim, dos próximos vídeos, vocês vão entender a funcionalidade de cada um, tá? Pra que serve direitinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!